Amada igreja, paz do Senhor. Vamos estudar a palavra de Deus, um tema muito sugestivo e de fundamental importância para a vida da igreja. Convido a amada igreja para abrir a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28 ao 39. Os irmãos prestem bem atenção a esse texto, mantenham o texto aberto. É desse texto que será extraído o tema Perseverança dos Santos, bem como todos os pontos que serão discutidos ou tratados em base de estudo. Se os irmãos tiverem algumas dúvidas, podem perguntar, fiquem à vontade. Antes de ler o texto, eu quero dizer qual vai ser a metodologia. Bem, nós sabemos que existe um documento chamado a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo e o Menor Catecismo de Westminster. Foi fruto de uma assembleia, e daí surgiram esses documentos que é nada mais, nada menos do que resumos da teologia reformada, chamada teologia também calvinista, e todos aqueles que aderem à doutrina reformada, no caso são presbiterianos, entre outros ramos de doutrina reformada, adotam esse documento não como a Bíblia, ou como revelação exclusiva e única da Bíblia, mas como base para se orientar, até porque existiam muitas doutrinas contrárias à palavra de Deus. Então, 120 pastores, ministros se reuniram na Catedral de Westminster em 1643 a 1649. De lá saíram esses três documentos: Confissão de Fé de Westminster, Maior Catecismo e Breve Catecismo, que são sistematização teológica da palavra de Deus. E lá nós vamos encontrar várias teologias, ou vários pontos teológicos sistemáticos, como por exemplo, a Trindade, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da divindade de Cristo, ou seja, da cristologia. Nós vamos estudar lá o tema como soberania de Deus, entre outros temas, vários temas sobre a salvação, sobre a eleição, sobre a regeneração, entre outros. E nós vamos encontrar também esse tema que está sendo proposto hoje, que é a perseverança dos santos. Então, a metodologia que eu vou usar não é propriamente usando a Confissão de Fé do Westminster e vendo versículos por versículos, porque os irmãos não terão uma cadeia de pensamento e vai ficar difícil de entender o assunto de uma maneira mais precisa. Eu vou usar esse texto de Romanos e através desse texto da carta aos Romanos, no capítulo 8, nós vamos fazer as considerações e a abordagem expositiva do próprio texto, e os irmãos vão entender esse tema, até porque a perseverança dos santos, ela não está restrita a apenas um tema da Bíblia. Ela está restrita a vários temas da Bíblia, como por exemplo, ela está restrita, ou melhor, ela leva em consideração temas como a regeneração, a justificação, a expiação de Cristo, a salvação, a eleição dos escolhidos, entre outros temas. Então, se eu pegar a Confissão de Fé de Westminster e pegar o Breve Catecismo, Maior Catecismo, e começar a abordar como ele faz, que ele aborda um trecho e ali ele coloca
vários versículos de várias doutrinas que são consequências da perseverança dos santos. Ou seja, esse tema perseverança dos santos abrange muitos temas bíblicos. Então, primeiro, vamos ler o texto. A metodologia vai ser usada o próprio texto, como eu disse aos irmãos. Então vamos para o texto de Romanos. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus aplique esta palavra no nosso coração, no nosso ser. Senhor Deus de amor, de infinita graça e misericórdia, te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Perdoa-nos, Senhor Deus, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão, e que neste momento tão precioso, tão maravilhoso em que estamos aqui como família do Senhor, como igreja do Senhor, como irmãos, como amigos, nos ajuda, Senhor Deus, e que teu Espírito Santo nos auxilie neste momento, toda a igreja, todos que estão aqui presentes, para compreendermos a tua palavra que é viva e eficaz e que tem um poder transformador e regenerador. Nos ajuda, Pai de amor, para que possamos viver a tua palavra com certeza que o Senhor nos auxiliará e nos ajudará para que possamos aprender através do teu Espírito Santo, na pessoa do teu Filho Jesus Cristo, nosso intercessor, a tua palavra que nos dá vida. Em nome e por amor de Jesus, amém e amém. Como eu estava dizendo a vocês, irmãos, eu não irei falar do tema da perseverança dos santos, observando restritamente a confissão de fé do Westminster, porque eles colocam vários versículos, e nesses versículos tem um bojo de várias doutrinas. Quando ele tenta falar da perseverança dos santos, primeiro que esse tema, perseverança dos santos, é perseverar, o verbo já está dizendo, perseverar, insistir, ir adiante, não desistir, não voltar, como tem pessoas que fazem uma redundância, nem não voltar atrás,
Quem volta é para trás, ninguém volta para frente ou de lado, né? Mas é não desistir, é persistir, é insistir. Que muitas vezes a perseverança, ela é confundida com teimosia. Teimosia é aquilo que você está fazendo, que vê que não vai dar certo, que vê que é uma coisa totalmente contrária à vontade de Deus, que foge dos princípios bíblicos, entre outras coisas, e você tenta fazer, não vou fazer, alguém dando conselho a você, você quer fazer, porque é muito parecido, também é um tipo de insistência, de perseverança, mas só que não é uma perseverança positiva, é negativa, não é? Então não é por aí o caminho, mas a gente está falando aqui de perseverar, insistir nas coisas que é próprio do servo de Deus, daqueles que amam a Deus, daqueles que nasceram de novo, que é justamente trilhar o caminho do Senhor até Jesus vir na sua segunda vinda e arrebatar a igreja, ou partirmos daqui antes para encontrarmos com o Senhor na glória. Então perseverança é isso, é perseverar, é insistir, é não desistir, é aquele crente que caminha com o Senhor até o fim da sua jornada aqui neste mundo. E Paulo usa uma linguagem muito própria para falar dessa teologia, né, dizendo assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo do juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Compreenderam? Combati o bom combate, acabei a carreira, não tem mais o que fazer aqui neste mundo. Já estou percebendo que já estou próximo de me encontrar com o Senhor. O combate eu desisti, já não estou mais lutando como antigamente. Um missionário itinerante, um grande discipulador, um grande professor, exemplo de vida, de compromisso com a obra. Esse combate aí eu não estou muito lá não, viu? Já estou quase indo embora. Agora guardei a fé. A fé está comigo. Agora eu me encontrando com o Senhor, Ele vai me dar a coroa, ou seja, vai dizer: venha bendito meu Pai, possuir por herança o reino que está proposto antes da fundação do mundo, não é? Mas não somente a mim, não só a mim apóstolo, mas a todos que persistirem, que insistirem, que perseverarem até o fim, receberão, serão recebidos na glória, serão recebidos no céu. Compreenderam, irmão? Essa teologia da perseverança, ela abrange vários pontos teológicos, várias doutrinas teológicas. Então tudo que a gente falar dentro do texto de Romanos de uma forma expositiva, nós vamos encontrar base na Bíblia e base nos documentos chamados documentos da Reforma, que é a Confissão de Fé de Westminster, que foi fruto da Assembleia lá em Westminster, com 120 ministros cultos, muito obrigado, muito inteligente, que elaboraram sistematicamente pontos doutrinários para o povo não desviar da fé cristã, da genuína fé, para não se distanciar de Deus, para ter um conhecimento sistematizado, para seguir ao Senhor, para compreender a sua palavra. Certo? Muito bem. Então vejam, a Confissão de Fé de Westminster foi fruto dessa assembleia, não é? E temos o Breve e o Maior Catecismo, que são documentos da Igreja Presbiteriana, bem como das igrejas reformadas. E a Igreja Batista também, na sua Confissão de Fé originária, que foi a Confissão de Fé de 1689, também defendia essa mesma doutrina, ou por que não dizer a doutrina reformada. Certo? Muito bem. Aí o que é que diz? Vamos começar com um ponto introdutório. O que é que diz a Confissão de Fé de Westminster? Diz assim: os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que Ele chamou eficazmente. Aí veja, tem aqui, já que a gente já encontra a doutrina, veja, os que Deus aceitou em seu bem-amado, ou seja, o que Deus aceitou,
o que Deus regenerou, né, o que o Espírito Santo regenerou através da obra redentiva de Deus, os que ele chamou eficazmente, ou seja, graça eficaz, o que Deus ele chamou eficazmente, santificou, a doutrina da santificação pelo seu Espírito, não podem decair do estado de graça, daí porque a gente diz, salvo uma vez para sempre. Essa máxima é verdadeira para aqueles que foram verdadeiramente regenerados, transformados e vivem para o louvor e glória de Deus. A gente vai explicar isso. A teologia da graça, da graça imerecida, da graça irresistível, aí ele vai dizer aqui, em total, nem finalmente não podem decair do estado da graça, nem totalmente, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Eternamente salvos. Aí a Constituição de Fé do Westminster dá vários versículos soltos, com várias doutrinas, para justificar esse tema da perseverança dos santos. Nós não vamos trilhar aqui esse caminho, como disse a vocês, porque não vai ter um estudo direcionado de uma forma mais compreensível. Então, didaticamente, nós vamos usar o texto de Romanos, capítulo 8, que já lemos, de Romanos, que diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Paulo diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Ele está se referindo a quais coisas? Interessante, né? Se você for para um texto de português, analisar um texto, dentro de uma análise textual, quem é o autor principal, quem é o autor secundário, a pessoa secundária, o personagem secundária do texto, ou é personagem principal do texto, não é? Se for o autor que escreveu, ele criou uma pessoa, como se estivesse escrevendo, tem várias vertentes para interpretar. A questão da cultura, do lugar, mas também o que o texto está dizendo anteriormente para ser compreendido. O que é o que o texto está falando no contexto? Antes dele ser produzido, ou ele mesmo sendo produzido, que ele fala antes. Paulo se reporta a esse antes. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas são essas que ele não enumerou aqui? Porque ele já tinha enumerado acima do texto. Ele enumerou aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Coisas boas e coisas ruins também. Sofrimentos, nós aprendemos com o sofrimento. Aqueles que perseveram, aqueles que são salvos, aqueles que perseveram, né? Eles têm a dor, o sofrimento, o pesar, as aflições desta vida como uma experiência a mais. Eles se fortalecem muito mais, ao contrário daqueles que não foram salvos, que não têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eles se desesperam, correm, procuram outras fontes, procuram as drogas, outros até mesmo suicídio, outros a violência, outros ficam pessoas que desconhecidas, envereda pelo caminho do mal. O crente não. O crente salvo, ele fica mais humilde, mais bondoso, mais gentil, mais amável, mais gente. O sofrimento faz isso. Então, Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece na nossa vida, de bom ou de ruim, coopera para o nosso bem. O mal é que muitas vezes a gente não entende o plano e os propósitos de Deus. Aí já entra no decreto divino de Deus, que é uma teologia falando a respeito de Deus e os atributos de Deus, como onisciência, onipresença, onipotência,
não é? Que faz parte da perseverança do crente, do cristão, dos santos. A gente só persevera porque a força não está em nós, está em Deus. Quem dá força para que a gente persevere diante das dificuldades da vida é o próprio Deus. Não depende de nós. Aí ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, estabelecendo aqui os decretos divinos de Deus. Porquanto os que de antemão conheceu, também o predestinou. Ele está falando aqui da eleição, da predestinação. Predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja, e diz assim: e aos que predestinou, este também chamou. O chamado eficaz, chamado irresistível, né? E aos que chamou, a este também justificou. A justificação por meio da fé, não é? Através de Cristo Jesus, da obra sacrificial de Cristo. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aí Paulo está dizendo aqui: que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? Aí ele diz aqui: porque os que de antemão conheceu, Deus conheceu. Sabe o que significa esse verbo aqui, conhecer? Literalmente, na língua original da Bíblia, significa Deus amou. Os que Deus amou, também o predestinou para serem conforme a imagem de Deus. E aos que predestinou, a esses também chamou. Deus nos chamou, Deus nos amou, porque nós éramos pecadores, não redimidos, adquirimos o pecado original de Adão, não é? O pecado passou a toda a raça humana. Nós, segundo Romanos, éramos inimigos de Deus, não amigos de Deus. Nós não amávamos a Deus. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então, com esse amor Ele nos chamou. Tanto é que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele vai dizer: que diremos, pois, à vista destas coisas, de todas essas coisas? À vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nessa interrogação de Paulo, tem duas coisas aqui muito interessantes. Deus é por nós, ponto. Deus é por nós. Poderia ser um ponto aqui, poderia ser uma afirmação. É porque, como é um texto, ele está falando várias coisas, aí ele pausa com vírgula e começa outra coisa para... E também ele faz uma pergunta aqui genérica, né? Ele faz uma pergunta aqui que ele mesmo sabe. É uma retórica, na verdade, né? A filosofia chama como uma retórica, diz que isso é uma retórica. Você dizer assim, é como se você dissesse: fulano, tu vai amanhã para a praia, mas já sabe que ele vai, né? Aí Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se é Deus que nos chama, é Deus quem nos elege, é Deus quem nos transforma, é Deus quem nos ama primeiro, é Deus que envia o seu Filho Jesus para morrer morte de cruz por nós. Diante dessas coisas todinha, Deus é por nós, certo? Deus é por nós. Então, se Deus é por nós, ele vai dizer: quem será contra nós? E ele mesmo vai responder que ninguém será contra nós, porque Deus é por nós. Sabia, irmãos, que muitas vezes a gente esquece dessa doutrina da perseverança dos santos? A gente esquece que Deus é por nós, que é o Todo-Poderoso que está lutando por nós, que está lutando a nossa batalha, defendendo-nos das batalhas. Muitas vezes a gente não percebe isso. E passando desapercebido vem a fraqueza e a falta de compromisso com a obra de Deus e com o próprio Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele primeiro diz: Deus é por nós. Aí, quem será contra nós? Você já pode responder, né? Eu respondo sem medo de errar. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra mim, né? Contra eu, no caso, né? Ninguém pode ser contra você.
Ninguém pode ser contra nós, no plural, né? Nós. Aí ele vai dizer, por quê? Ele vai responder essa pergunta, essa retórica. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Veja que aqui não é extraído uma teologia, perseverança dos santos, perseverança. Quem nos salvou foi Cristo. Através do quê? Do seu ato sacrificial. Estava no divino decreto de Deus, antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus já sabe o número dos eleitos, aqueles que serão alcançados pela salvação. E ele diz assim: aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós nos entregou. Aí ele vai dizer, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele elabora outra questão aqui, outra pergunta, outra interrogação aqui. Nesse versículo 32 ele diz, aquele que não poupou a seu próprio filho. Sabe por que você persevera? Sabe por que você caminha com o Senhor? Porque Deus amou você de tal maneira que deu o seu filho para lhe salvar. Ou seja, se Deus é por nós, a salvação, a redenção não depende de nós, logo vai vir todos os sofrimentos, todas as dificuldades da vida, mas nós iremos permanecer de pé, porque o Senhor está conosco. Aí ele vai dizer, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aí ele vai fazer um outro levantamento aqui no versículo 33 e vai elaborar outra interrogação. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Ou seja, o diabo, ele é visto na Bíblia como acusador. Esse é um nome próprio para o diabo. Não existe nome melhor para chamar o diabo do que acusador. Ele vive 24 horas condenando ou tentando condenar o povo de Deus. Ele tem várias coisas que levanta contra você. Ele diz, olha, tu vai para a igreja, que crente és tu? Tu fizeste em casa. O teu pensamento, olha, pensando isso, que crente é esse? E ele vai elaborar vários questionamentos. Ele vai ficar 24 horas dizendo que você não é crente, que você não deveria estar na igreja, que você não deve ser chamado povo de Deus, que você nem sequer deveria passar na frente de uma igreja, porque você não presta, porque você é indecente, porque você é isso, porque você é aquilo, é outro, e ele tenta lhe acusar. Na medida que ele tenta lhe acusar, e você recebe aquela acusação como sendo sua, você enfraquece e vai se distanciando da igreja, distanciando-se do povo de Deus, e vai trazendo para si as mazelas do pecado que são próprias de nós, né? Porque somos pecadores, mas somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, isso é uma grande diferença. Então, quando ele começa a minar, você começa a se distanciar. Aí você pode dizer, e aonde está a perseverança dos santos? É que você não desiste, você vai até o fim. Você pode até cair, pode até acontecer de você cair, mas você não vai cair definitivamente. Um dia você será levantado pelo próprio Espírito Santo. Aquilo ali, quem sabe, será uma fase da sua vida. Então ele diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aí ele vai dizer, acusa, diabo, pode acusar. É Deus quem o justifica, porque às vezes essa acusação vem do diabo, mas vem também de outro irmão, vem de uma pessoa da família, vem de uma pessoa do trabalho, e começam a acusar você. Aí você pode dizer a essas pessoas, pode acusar, pode dizer o que vocês quiserem dizer, eu não desisto, eu vou até o fim, eu sou perseverante, eu sou insistente, eu não desisto facilmente. Quiçá, nunca desistirei do Senhor, porque eu sou dele. Ele me comprou com um precioso sangue.
todo louvor e toda glória seja dada a Ele, unicamente a Ele. Veja, irmãos, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aí você vai dizer, aí Paulo responde, é Deus quem justifica. Outra teologia aqui, a teologia da justificação, para comprovar, para ratificar que nós conseguimos perseverar, conseguimos ir até o fim, porque foi Deus quem nos justificou. A teologia da justificação. Você sabe o que é justificação? Tem alguns termos na Bíblia que é brabo, né? A gente não sabe não, né? Tem que procurar saber o que é. Justificação, o que seria justificação? Ou seja, ele nos declarou justo. Justo é uma pessoa que não tem culpa, não tem pecado. Mas como se entende isso dentro da teologia? Não é que nós nos tornamos bonzinhos e totalmente justos, não. Foi uma declaração. Deus declarou através de Jesus, do ato sacrificial de Jesus. Ele disse assim, você está declarado justo. Ou seja, você não se transformou justo, mas você foi declarado justo. Foi um ato declaratório de Deus, através do ato sacrificial de Cristo. Então, é quem que justifica? É Deus quem nos justifica. Se é Ele que nos declara justo pelo ato sacrificial de Cristo, então não adianta o diabo acusar você, que não vai dar em nada. Não adianta os seus amigos acusar você, alguém da família acusar você, dizer mal contra você, porque isso não vai dar certo, porque você é do Senhor, e você vai permanecer sendo do Senhor. Compreenderam a diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem? É porque aqueles que servem perseverar até o fim. Se ele cair, ele vai apenas levar um escorregão, mas depois lá na frente ele se levanta. Aí a gente não sabe o tempo de Deus, se para ele levantar vai ser 1 ano, 2 anos, 3, a gente não sabe. Sabe que um dia ele se levantará, reconhecendo que o Senhor é Senhor, e que ele jamais deveria nem sequer levar uma topada, quanto mais cair. Mas caiu, porque ele ainda é um pecador. Ele é um pecador, mas a diferença é que ele é um pecador regenerado, transformado, salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele quem justifica. Aí ele vai dizer, quem os condenará? Quem pode nos condenar? Porque o diabo, tanto ele acusa como condena. Vai dizer, você já está, olha, não tem mais jeito para você. Não tem mais jeito, você pecou, não adianta pedir perdão. Para quê? Aí o diabo elabora numa mentira, não é? Como ele é o pai da mentira, porque a gente sabe que Deus é perdoador. Ele não perdoa apenas uma vez, ele perdoa várias vezes, vários momentos, em todos os momentos. E a gente às vezes até fica colocando os limites do pecado para Deus perdoar, né? Já observaram isso? Às vezes a gente diz assim, não, esse Deus perdoa, esse aqui Deus não perdoa não. Porque como é que pode, a pessoa matou fulano a queima-roupa e Deus vai perdoar um marginal desse? E a gente fica na frente da televisão, parece que desconhece a teologia, né? Não, isso aí não tem jeito não. Jesus veio para aqueles também. Jesus veio para o mais vil pecador. Se a gente não acredita nisso, irmão, a gente está fora da teologia. Se Deus tivesse o pecado que Deus não perdoasse em Cristo Jesus, que o sangue de Jesus não fosse suficiente para perdoar, aí ele deixava de ser Deus. Ele não era Deus. Porque ele seria um Deus impotente. E uma das teologias que a gente conhece de Deus, é por isso que a gente persevera, que Deus é onipotente, ele é o todo-poderoso. Ele pode tudo o que ele quer, porque ele é Deus. Ninguém pode abater a Deus, nem os anjos, nem o diabo. Até o diabo reza na cartilha de Deus. Ele só opera aquilo que Deus permite que ele opere. Mas se Deus disser, basta até aqui, tchau, é até ali mesmo. Vocês viram, e no caso vocês leram, que o diabo pediu permissão a Deus para ir tentar Jó? Não foi? Deus disse, faz tudo com ele, só não toca ali a vida. O diabo tocou na vida de Jó? Não. Jó passou por várias mazelas, vários cânceres que vocês possam imaginar. Vários cânceres, não morreu de nenhum.
chaga terrível. Deus disse: olha, faz tudo com esse homem, e eu vou mostrar que ele é fiel, que tem gente na terra ainda fiel a mim. Nada também tu dá tudo a esse homem e tal. Deus disse: não. Ele perseverou, né? Perseverou, foi até o fim. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bem-aventurado seja o nome do Senhor. Tem uma teologia mais forte do que essa para mostrar que aqueles que foram regenerados, foram transformados, são do Senhor e vivem para o Senhor. Porque aqueles que morreram no Antigo Testamento, aqui eu abro um parênteses, né, para essa temática que às vezes é incompreensível dentro da igreja, eles morreram na promessa que o Messias ia vir, para morrer morte de cruz, derramar o seu sangue e trazer o homem para Deus, reconciliar o homem com Deus. Então eles morreram na promessa. As pessoas têm uma coisa de dizer assim, né? Dizem assim: não, no Antigo Testamento era lei, não existia esse negócio da graça. Era muitos até, né, que são carrascos, aí dizem assim: era bom que voltasse a lei, eu queria ver, para o crente entrar no eixo. Nunca houve salvação por lei. A lei veio para o homem ter conhecimento do pecado, mas a lei não podia restaurar o homem, não podia transformar o homem. Tinha que vir Jesus Cristo, aquele que morreu. Quem os condenará? É Cristo quem morreu. Ele tinha que morrer, morte de cruz, para satisfazer a justiça de Deus. O homem não podia fazer isso. Mesmo se nós quiséssemos morrer para perdoar os nossos pecados, nós não poderíamos, porque nós éramos pecadores, nascidos da semente do pecado, com a possibilidade de pecar. Jesus não, Jesus nunca pecou, e ele não tinha a possibilidade de pecar. Tinha que ser um justo para satisfazer a justiça de Deus. O Verbo se faz carne e habita entre nós. Jesus sofre a nossa dor, não é? Vive a nossa vida, é 100% Deus, 100% homem, morre morte de cruz, para nos garantir a vida eterna. Você quer uma segurança maior do que essa, como cristão, como servo de Deus? Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem o ressuscitou, quem ressuscitou no caso, o qual está à direita de Deus, intercede por nós. Veja que nessa justificativa aqui de Paulo respondendo à pergunta 33, quem os condenará? Quem atentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Respondendo aqui essa, quem os condenará? Ele vai dizer: é Cristo quem morreu. Alguém pode condenar você? Não pode, porque a salvação não depende nem de mim nem de você. Nem você mesmo pode se condenar, porque tem pessoas que auto se condenam, né? Tem pessoas que olham para si mesmo e dizem: Jesus, olha, eu não tenho jeito, o negócio está quente mesmo, eu pequei e tal, e eu acho que eu não mereço nem teu perdão. Já se aniquila totalmente, né? Ele mesmo se acusando. E tem o nosso acusador por categoria, que é o diabo, né? Que nos condena também, né? Acusa e condena. Aí ele diz aqui: mas foi quem que morreu por você? Foi Paulo? Não. Foi João? Foi Maria que morreu por você, a mãe de Jesus? E os anjos? Foi quem que morreu por você? Foi Jesus. Quem é Jesus para você? É Deus. Quem é Deus? O Todo-Poderoso. Quem é o Todo-Poderoso? Que cuida de mim, que é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Nenhuma acusação, nenhuma condenação. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer que não anda segundo a carne, ou seja, que não é carnal, que nasceu de novo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que segundo o Espírito? Porque foi regenerado pelo Espírito Santo. Aí o texto diz: porque a lei de vida em Cristo Jesus, ou veja, a lei de vida, né? Porque, portanto, tem uma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, não é? Aí diz assim: porque a lei, ela veio para mostrar o pecado para o homem, apontava o pecado, mas não tinha solução. Aí ele diz: porque
Cristo Jesus nos garantiu essa salvação. Como é que diz o texto? Romanos, capítulo 8. Agora, pois, veja aqui o advérbio de tempo, agora. Esse agora aqui, ele não é agora naquele tempo, para marcar o tempo da vinda de Jesus, ou melhor, o tempo em que foi escrito o texto. É o agora quando você se converte. É o advérbio de agora, no momento que você nasce de novo. Tanto é que ele vai usar uma preposição aqui, a preposição pois. Observaram no texto? A preposição pois. Agora, pois, olha, já agora. Nenhuma condenação há, o verbo haver, o verbo existir, no momento que você está existindo de uma transformação, você passou a existir ali agora, nasceu de novo. Portanto, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, veja, em Cristo Jesus, te livrou da lei, do pecado e da morte, olha aí. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A lei aponta o pecado, diz: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amar a Deus sobre todas as coisas, enfim. A lei vai dizer: não faça isso que é pecado, não matarás, não dirás falso testemunho. A lei vai apontando: olha, isso é pecado, isso é errado, isso desagrada a Deus, isso supera a santidade de Deus. E cadê a solução? A lei não dá. A lei diz: faça isso, faça aquilo, que você vai agradar a Deus, faça isso. Só que você não tem capacidade de fazer sem Cristo. Compreenderam? Aí a Bíblia diz que Ele, Cristo, te livrou, me livrou, nos livrou da lei do pecado e da morte. Veja, porque o que for impossível à lei, era impossível à lei a salvação. No que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Observaram? Que tamanha obra do Deus Todo-Poderoso? Impagável. Ninguém consegue pagar. Custou um alto preço. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz maldita, lá no Gólgota. Aí, quem vai lhe acusar? Foi Jesus que morreu. Ou antes, quem ressuscitou? Observe que Paulo diz aqui, ninguém pode nos condenar. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Foi quem que morreu? Jesus. Mas ele não só morreu. Porque se ele só tivesse morrido, tchau para nós. Acabou. Mas o texto não deixa dúvida disso, né? Paulo diz: ninguém pode nos condenar. Quem atentará acusação contra nós? Foi Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Glória a Deus. Mas o apóstolo não vai deixar dúvida nenhuma, vai dizer: onde está esse Jesus que ressuscitou? Para garantir a nossa salvação, para perseverarmos até o fim. Aí ele vai dizer: o qual está à direita de Deus. Ele está à direita de Deus, sentado ao lado do Pai. Lá Vivinho da Silva. Mas ele não deixa dúvida. Sabe por que a gente persevera até o fim? Ele vai dizer: porque ele intercede por nós. Jesus morreu. Há condenação para nós? Não. Porque ele também ressuscitou. Sim. Só isso? Não. Intercede por nós. Sabe por que a gente não cai? Porque está lá Jesus ao lado do Pai dizendo: Pai, tem misericórdia, perdoa.
E aí, Jesus se atravessa, né? Vou usar esse termo bem assim mesmo, atravessar. Ele fica assim, ó. Eu e Jesus e Deus. A igreja, Jesus e Deus. Aí Jesus intercede por nós, ou seja, Jesus pega todas as nossas dores, todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados, e Pai, não condena. Cumpriu o teu plano redentivo. Cumpriu os teus decretos no que diz respeito à salvação. Derramei o meu sangue precioso como tu querias. A obra que nós realizamos foi perfeita. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Perdoa. 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 E a Bíblia diz em 1 João, não é? Parece que é 1, verso 9. Diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda, não é uma só não, de toda a injustiça. Sim, e aí? Aí Paulo está tentando responder, falando sobre a perseverança dos santos. Aí ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Outra interrogação. Aí ele vai usar aqui 7 coisas que poderiam nos separar, que poderia fazer com que a gente desistisse de Cristo, desistisse de Deus, deixasse de perseverar, deixasse de ser insistente, deixasse de continuar. Aí ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Ele vai dizer: será a tribulação? Olha aí. Ah, pastor, eu pensei que agora eu ia a pique. Eu pensei que agora eu ia desfalecer. Eu pensei que agora eu ia morrer. Eu pensei que não tinha mais jeito. Porque eu estou numa vida de atribulação que nunca passei antes. Eu acho que é o fim da jornada. Aí Paulo diz: olha, ele vai enumerar todas as coisas que você possa imaginar que o ser humano possa passar. Ele vai falar da vida daqui, presente, vai falar da futura, vai falar da vindoura, e nada disso é capaz de nos separar de Deus, de fazer com que a gente caia do estado de graça. Nada disso vai fazer com que a gente deixe de ser salvo. Não existe esse termo, deixar de ser salvo, cair do estado de graça. A graça é irresistível. No momento que você foi alcançado pela graça salvadora, aí entra a teologia da graça, não é? Da graça de Deus, do favor imerecido, da salvação pela graça. Pela graça para nós, que não custou nada para nós, mas por um grande preço custou a vida de Cristo. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Tribulação não, né? Quando tiver faltando uns 5 minutos, vocês me dizem para eu resumir, viu? Aqui, concluir. Aí ele vai dizer: será tribulação? Não. Você está atribulado? Isso não é motivo para você desistir de Cristo. Cair do estado de graça. Deixar de ser regenerado, porque a regeneração acontece uma vez só. A santificação até é um processo, né? A gente estuda isso na teologia, né? É um processo. Dia você está mais santo, outro dia você está menos santo. É um processo, é gradativo. Você pode estar um dia muito santo, né? Tão santo que você não está desconhecendo até você mesmo. Tão santo que você está. Mas tem outro dia que você diz: meu Deus, só a misericórdia. Eu não me reconheço mais, eu não sei nem quem sou. É como se você tivesse perdido a sua própria identidade. Não é? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ele vai dizer não. E a angústia? Às vezes a pessoa está angustiada, né? Por algum acontecimento da vida. Ele vai dizer também não. Perseguição? Alguém lhe perseguindo, dizendo: tu és crente, ele acusando tal. E enfim, também não. E fome? Olha, fome não é coisa boa, né? Só sabe quem já passou, né? Fome só sabe quem passou, né? Quem vê lá debaixo da ralé. Quando a gente fala de fome hoje, os filhos da gente sabem nem o que é. Sem contar aqueles também que nasceram quase em berço de ouro, né? Ou mais ou menos com a condição mais ou menos. Mas quem vê da ralé sabe o que é fome, né? Fome não é coisa boa. Fome é diferente quando você passa da hora de almoçar.
Tem dia que eu no meu escritório, eu passo da hora de almoçar, não é porque estou sem dinheiro não, posso comer num restaurante na frente do meu escritório, ou de lado. Ou posso mesmo convocar um daqueles serve-serve e mandar trazer lá para o meu escritório, jogar lá um bocado de comida lá. Isso não é fome. E numa pizzaria, você está disponível, não está em casa, mas está disponível em qualquer lugar. Fome é quando você não tem dinheiro para comprar, sabe que ninguém vai lhe dar e que você sabe que não vai chegar. Hoje de manhã você não tem, de tarde não tem, sabe que de noite não vai chegar nada. E amanhã talvez não tenha também, porque não vai chegar. E isso, fator psicológico, leva você a ter mais fome ainda. Aí você ergue os olhos para o céu e diz: cadê tu, Deus? Eu aqui numa fome dessa? Tu és meu Senhor? Minha mãe é crente? Meu pai é crente? E aí? Cadê a tua fé? Né? Ele diz assim: nem isso, que é a pior coisa que pode existir. Veja, irmão, eu vou dizer uma coisa a você. A pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano é fome. Vocês sabem o que é aquele negócio da luta pela sobrevivência? Muitas vezes a pessoa no estado de fome faz coisa que você jamais imaginaria que ela fazia por estado de sobrevivência. Tanto é que a lei, tem até uma brecha na lei que diz que a pessoa é inimputável, ou seja, não é considerado crime quando a pessoa faz determinada coisa porque é um estado de necessidade urgente, ou ele fazia ou morria. Ou seja, estava ele e outra pessoa lá numa ilha perdida, aí o camarada caiu do barco junto com ele, o barco naufragou e ele estava lá, não tinha nada para comer, mas só tinha um amigo. O amigo lá estava com a perna arrastada. Ele disse: talvez esse amigo aí vai viver 3 dias. Eu vou comer um bracinho dele aqui, uma perninha tal, até, porque senão eu vou morrer. Aí vai lá, corta um braço, uma perninha tal. Mas o cara viveu mesmo assim, com o braço quebrado, com a perna, enfim. E socorrer o camarada tal. Ele cometeu algum crime de lesão corporal grave? Não. Foi um estado de necessidade. Está lá no direito penal. Entendeu, irmão? Então veja, a fome é a pior coisa. Mas Paulo está dizendo: nem a fome vai separar vocês. E a nudez, que também é um tipo de necessidade premente. E o perigo. E a espada. Aqui Paulo está lembrando daquele tempo que existia muita batalha, né? A pessoa estava em casa tal, quando via um batalhão ali com espada tal, e furava o pai de família tal, e roubava, saqueava. Aí ele está dizendo: e a espada? E o perigo que está iminente, em qualquer momento pode entrar nas nossas casas. O roubo, o assalto, usando o contexto aqui, né? Você pega um ônibus desse, você não sabe se volta vivo para casa ou se volta já carregado pelos outros, morto. Ele vai dizer, como está escrito. Veja, foram 7 coisas que ele apontou aqui: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. 7 coisas. Nada disso separa a gente de Deus. E veja que está tudo dentro do reino físico, do reino que a gente tem controle. Como saciar a fome? Comendo. Como saciar a nudez? Como resolve a nudez? Se vestindo. Como se resolve a perseguição? Como? Saindo do estado de perigo de perseguição. Alguém está lhe perseguindo, você vai para outro lugar talvez, não sei. Perigo. Sai do estado de perigo. Está numa parada dessa bem deserta, 2 horas da manhã, saia. Pega um Uber. Saia dali imediatamente, porque não vai dar certo. Saiu do estado de perigo. Está sob o seu controle. E espada? Bom, a gente hoje não tem espada, né? Não tem ninguém lutando com espada. Pelo menos até onde eu sei, não, né? Mas pode ser, sei lá, um revólver de um assaltante. Sei lá, qualquer coisa da semelhança. Você pode fugir disso. Porque é coisa material, natural, que está sobre, de certa forma, no controle do indivíduo. Mas veja, contra essas coisas, se Deus é por nós, os que são contra nós, nem mesmo essas coisas, podem nos separar do amor de Deus. Falta 5, né? Vamos resumir. Aí ele diz, ele vai mais adiante, como está escrito, 2 pontos, ele vai dizer algumas coisas, né? Você sabe isso em português, né? 2 pontos, é que ele vai dizer alguma coisa. Aqui não é vírgula a mais, aqui ele não vai enumerar coisas, aqui ele vai falar sobre coisas. É diferente, ele vai dizer, como está escrito, para responder o quê? Tudo de cima que ele disse,
Isso não vai separar vocês de Cristo. Aí ele vai dizer agora, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ele usa aqui esse texto, referência com o Salmo 44, 22. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Que era o sofrimento que o povo de Israel passava, mas era do Senhor. Ele dizia, por amor de ti, Senhor, a gente morre mesmo, a gente se rasga em saco de pano, se humilha diante de ti, mas a gente está com o Senhor, a gente não abre mão do Senhor. Fomos entregues, considerados como ovelhas para o matador, ou seja, aqueles que amam o Senhor, a Bíblia diz que aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. E a teologia da prosperidade, ela deve cair por terra. Só esse texto aqui aniquila a doutrina da prosperidade. Que Deus não nos chamou para viver num mundo bem confortável. Pode até ter conforto, mas isso não é que diz respeito se você está mais santo, é mais santo ou não. Se você tem um emprego bom, tem um carro do ano. E aí, qual é a relação com Deus? Nenhuma. Porque se fosse assim, Bill Gates era o homem mais santo do mundo quase, né? Porque é o homem mais rico do mundo. Tem momento que ele é o mais rico do mundo, tem momento que ele é o menos rico, né? Seria o homem mais santo, não é? Seria o homem que a salvação dele já estava garantida, não é, irmãos? A doutrina da prosperidade diz, venha para cá e oferece coisa, e diz que você tem, se você não tem um carro do ano é porque Deus não está com você, se você está passando dificuldade, e Deus não nos chamou para termos vida boa, sossegada, não. A gente tem as larguras, as dificuldades da vida. Isso é comum, isso é natural. Nós estamos no reino humano, no reino secular, no reino material. Iremos passar por circunstâncias que as outras pessoas também que não têm o Evangelho, não têm Cristo, vão passar. Mas qual é a diferença? É que a gente não desiste de Cristo. É que a gente não desiste de Cristo. É que a gente persevera. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas ele vai dizer o quê? Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por amor por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, mundo nós, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Concluindo, ele vai dizer, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, aí sim, veja, ele falou do mundo físico, do mundo material, agora está falando da elevação das coisas do mundo que está fora de nós, que nós não podemos se isentar dele, nós não podemos evitá-lo. Imagina você evitar a sua morte, né? Ou a morte de terceiro, você não tem esse poder. E graças a Deus que não tem, né? Porque se tivesse, ia ser muito caro, né? Ia ser muito caro, ninguém poderia comprar. Poucas pessoas comprariam a vida ou a morte, né? Graças a Deus, Senhor, que não tem isso. Pelo menos os pobres podem viver, né? Muito bem. Vejam, ele vai dizer, veja quais são as coisas agora que fogem de nós. Mesmo se a gente tivesse todo o dinheiro do mundo, toda a competência intelectual do mundo, a gente não conseguia, mas ele diz que essas coisas não irá nos separar de Deus. Nós iremos perseverar até o fim. Não perderemos a salvação, porque a salvação não perdoa. Nós não caímos do estado de graça, porque não se cai do estado de graça. A graça é irresistível. Não se cai do estado de regeneração, porque você não fica degenerado. Você foi regenerado uma vez para sempre. É um ato, não é um processo. Aí ele vai dizer, porque estou bem certo de que nem a morte, veja, você não tem controle sobre a morte, eu vou bem rápido aqui. Nem a vida, você tem controle sobre a vida. Nem os anjos, você tem controle sobre os anjos. Nem os principados, nem as coisas do presente, nem a coisa do porvir, que você não sabe nem o que vai acontecer no futuro, que está para vir, né? Nem os poderes, 10 coisas ele elenca aqui: morte, vida, anjos, principados, coisas do presente, nem do porvir, poderes. Aí ele vai mais adiante, nem a altura, nem a profundidade. Você tem controle sobre a altura, sobre a profundidade? Nem qualquer outra criatura, pode ser quem for, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso. Perseverança dos santos é isso.
texto que fale mais claramente do que a perseverança dos santos? Não tem. Tem alguns que vai ajudar, né? Mas aqui está todo o sermão, com o tema e com os pontos de várias doutrinas que culminam com a perseverança dos santos. Deus é por nós. Não caímos do estado de graça. Não deixamos de ser regenerados. Não perdemos a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre, essa máxima continua. Quem morreu? Quem nos justificou? Quem ressuscitou? Quem intercede por nós? Quem praticou o ato sacrificial? Quem nos garantiu a salvação? Salvação é um dom de Deus. Enfim, a salvação não se perde. Aí você poderia perguntar: e quando alguém cai? É um presbítero, deixa de ser presbítero. É um pastor, deixou de ser pastor. Bom, aí é que está. Será que ele era regenerado mesmo? Se ele for regenerado, irmãos, um dia ele volta. Quando, só Deus sabe. E na questão da predestinação, como é que o senhor diz, pastor, que já respondendo a muitas dúvidas, né, que Deus escolheu um grupo e outro Deus não escolheu? Aí, se a salvação não fosse um mistério, deixava de ser de Deus, poderia ser minha, né? Porque para mim não tem mistério nenhum, todo mundo pode descobrir o meu mistério, que eu sou limitado, né? Mutável. Veja quanta coisa fraca em mim. Limitado, mutável, não só onisciente, não conheço todas as coisas, não sou onipotente, também vocês não são. Só que a salvação foi dada por um Deus que é todo poderoso, é onisciente, conhece todas as coisas, é onipotente, tem todo o poder, é eterno, é imutável. E aí vem outras teologias, soberania de Deus, entre outras. Esse sim pode nos garantir a salvação. Então ele pode levantar você das cinzas, como fez com Jó, como fez com Saulo de Tarso, depois chamado Paulo, como fez com Nicodemos, e como fez com tantos outros personagens da Bíblia, fez comigo e fez com você, e está fazendo com muitas pessoas. A salvação é pela graça. Se nós não compramos, custou o preço de Cristo, e foi Cristo que garantiu, foi a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo garantiu. Tchau, irmão, você não perde, fique tranquilo, persevere, você conseguirá, porque você conseguirá em Cristo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.